A força psicológica do solitário. O arquétipo que poucos compreendem. Existe um arquétipo humano profundamente incompreendido pela sociedade moderna, que valoriza excessivamente a extroversão, a conectividade constante e a validação social contínua como medidas de sucesso psicológico e realização pessoal. Este arquétipo é o solitário, não a pessoa isolada por medo ou rejeição social traumática, mas o indivíduo que escolhe conscientemente, deliberadamente, estrategicamente a solidão como caminho de desenvolvimento interno, poder psicológico concentrado e autenticidade radical inabalável. Carl Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche e outros pensadores profundos reconheceram que algumas das mentes mais poderosas, criativas, transformadoras da história humana eram fundamentalmente solitárias, por natureza essencial arquetípica. Não por deficiência social nem por trauma psicológico incapacitante, mas porque descobriram algo extraordinário que a maioria das pessoas nunca compreenderá completamente. A solidão conscientemente escolhida não é prisão solitária dolorosa. É laboratório sagrado, onde ocorre alquimia psicológica transformadora impossível em meio ao ruído constante da interação social superficial incessante. Quando você está genuinamente sozinho, não apenas fisicamente isolado, mas psicologicamente presente consigo mesmo, sem distrações externas, algo mágico acontece neurologicamente. Suas defesas sociais se dissolvem gradualmente. Suas máscaras protetoras caem naturalmente. Sua autenticidade radical emerge espontaneamente sem censura automática. Nesse espaço sagrado de solidão consciente, você encontra quem realmente é além dos papéis sociais performáticos, das expectativas culturais sufocantes, das identidades emprestadas temporariamente de outros significativos. Mas a sociedade moderna teme profundamente a solidão genuína, então a patologiza constantemente. Você precisa socializar mais, você está muito isolado, você deveria sair mais, você não pode ser feliz sozinho, você precisa de relacionamentos para se completar. Essas mensagens culturais constantes são projeções de pessoas que nunca desenvolveram capacidade de estar consigo mesmas confortavelmente, que precisam desesperadamente de validação externa constante porque nunca cultivaram validação interna suficiente. O solitário arquetípico reconhece estas mensagens culturais como o que realmente são: medo coletivo da introspecção profunda, do silêncio revelador, da autenticidade radical que emerge inevitavelmente quando você para de performar para audiências externas constantemente. Nos próximos minutos, vou revelar a você as características psicológicas específicas do arquétipo do solitário, os poderes únicos que ele desenvolve através da solidão disciplinada, as razões pelas quais a sociedade o teme e o patologiza sistematicamente. Se você sempre se sentiu diferente, deslocado em grupos sociais barulhentos, exausto por interações sociais superficiais prolongadas, energizado por tempo sozinho em reflexão profunda, você pode ser o arquétipo do solitário sem ter reconhecido conscientemente ainda. E compreender este arquétipo transformará completamente como você se vê, como você estrutura sua vida, como você acessa seu poder único extraordinário. O solitário arquetípico não é o estereótipo popular do indivíduo socialmente incompetente, emocionalmente danificado, incapaz de formar conexões humanas significativas profundas. Pelo contrário, o solitário genuíno frequentemente possui habilidades sociais sofisticadas refinadas, mas simplesmente escolhe não as utilizar constantemente porque reconhece que a maioria das interações sociais são superficiais, transacionais, energeticamente drenantes, sem retorno proporcional significativo. Carl Jung descreveu este tipo como capaz de solidão produtiva, a capacidade rara
de transformar tempo sozinho em crescimento psicológico profundo, criatividade extraordinária, autoconhecimento radical, que a maioria das pessoas evita desesperadamente através de distrações sociais constantes. O solitário compreende intuitivamente algo que a psicologia moderna valida empiricamente: a introspecção profunda, a reflexão silenciosa, o diálogo interno honesto são absolutamente essenciais para desenvolvimento psicológico genuíno, individuação completa, autenticidade radical inabalável. Você não pode conhecer-se profundamente enquanto está constantemente performando para outros, absorvendo opiniões externas, moldando-se para a aprovação social, distraindo-se de sua própria companhia desconfortável. O solitário escolhe conscientemente priorizar autoconhecimento profundo sobre aprovação social superficial, autenticidade radical sobre conformidade confortável, poder interno sobre validação externa. Esta escolha não é fácil, porque a pressão cultural para conformar-se socialmente é imensa, persistente. Família questiona suas escolhas. Amigos se ofendem por sua disponibilidade limitada. Colegas consideram você estranho antissocial. A sociedade sugere que algo está psicologicamente errado com você fundamentalmente. Mas o solitário reconhece que essas pressões externas são irrelevantes comparadas à necessidade interior não negociável de viver autenticamente alinhado com sua natureza essencial. Nietzsche, ele mesmo um solitário arquetípico profundo, escreveu: quanto mais você se eleva, menor você parece aos olhos daqueles que não podem voar. O solitário não se eleva buscando superioridade arrogante sobre outros. Ele se eleva naturalmente através do trabalho interno profundo que a solidão disciplinada possibilita exclusivamente. A primeira característica distintiva do solitário arquetípico é o que Jung chamava de função transcendente, altamente desenvolvida. A capacidade de sintetizar opostos internos aparentemente contraditórios, criando integridade psicológica coerente internamente. A maioria das pessoas vive fragmentada psicologicamente. Uma persona para trabalho, outra para a família, outra para amigos, cada uma contradizendo parcialmente as outras, criando dissonância cognitiva exaustiva. Mas o solitário, através de tempo extenso em introspecção honesta, integra estas partes fragmentadas em self unificado, coerente, autêntico. Esta integração só é possível em solidão porque requer honestidade brutal consigo mesmo, impossível quando você está constantemente preocupado com impressões externas, julgamentos sociais, expectativas alheias. Quando você está genuinamente sozinho, sem audiência externa para performar, pode finalmente ser completamente honesto sobre quem você realmente é. Seus desejos genuínos não censurados, seus medos ocultos vergonhosos, suas contradições internas confusas, suas motivações misturadas ambíguas. Esta honestidade radical consigo mesmo é aterrorizante inicialmente porque destrói a autoimagem idealizada confortável, mas é absolutamente essencial para a integridade psicológica genuína. O solitário abraça esta honestidade brutal como caminho necessário para a autenticidade radical. A segunda característica distintiva é a independência psicológica extraordinária. A capacidade de formar opiniões, tomar decisões, estabelecer valores baseados completamente em julgamento interno independente, sem necessidade compulsiva de validação consensual externa. A maioria das pessoas terceiriza seu julgamento para autoridades externas, especialistas, tradições, normas sociais, opiniões populares, porque não desenvolveram suficiente autoconfiança para confiar em seu próprio discernimento interno.
Mas o solitário, através de tempo extenso dialogando consigo mesmo, testando ideias rigorosamente internamente, desenvolve confiança profunda em seu próprio julgamento independente. Isto não significa arrogância que rejeita toda informação externa. Significa discernimento sofisticado que avalia informação externa criticamente através de filtro interno refinado, em vez de aceitar passivamente a autoridade externa sem questionamento crítico. Esta independência psicológica é libertadora, mas também isoladora, porque você frequentemente chegará a conclusões diferentes da maioria, sustentará valores que contradizem normas culturais, tomará decisões que outros consideram estranhas e incompreensíveis. O solitário aceita este isolamento como preço necessário de autenticidade radical não negociável. A terceira característica distintiva do solitário arquetípico é criatividade extraordinária, alimentada por solidão disciplinada, consistente e prolongada. Praticamente toda grande obra criativa, literária, artística, científica, filosófica, foi produzida por indivíduos que passavam tempo extenso em solidão profunda focada. Não porque a solidão magicamente gera criatividade, mas porque criatividade genuína requer concentração profunda, sustentada impossível, em ambiente socialmente distraído, constantemente interrompido. Quando você está sozinho por períodos prolongados, seu cérebro entra em modos de processamento diferentes, mais profundos. Rede de modo padrão ativa, permitindo conexões não óbvias entre ideias aparentemente não relacionadas. Pensamento divergente se expande, explorando possibilidades múltiplas simultaneamente. Diálogo interno se aprofunda, questionando suposições fundamentais rigorosamente. Estes processos cognitivos criativos são interrompidos imediatamente quando você interage socialmente, porque seu cérebro muda para modo de processamento social, monitorando expressões faciais, interpretando tom vocal, gerenciando impressões, respondendo adequadamente. Todas estas tarefas sociais consomem recursos cognitivos massivos, deixando pouco para pensamento criativo profundo. O solitário reconhece intuitivamente esta realidade neurológica, então protege ferozmente seu tempo sozinho como asset mais valioso, não negociável. Freud trabalhava sozinho em seu consultório por horas diárias, sem interrupção. Jung retirava-se para sua torre solitária regularmente para trabalho profundo criativo. Nietzsche caminhava sozinho por horas montanhas suíças, desenvolvendo suas ideias revolucionárias. Einstein atribuía suas descobertas revolucionárias a experimentos de pensamento realizados em solidão profunda. Todos eles compreendiam que criatividade genuína transformadora requer solidão disciplinada não negociável. A quarta característica distintiva é autoconhecimento profundo, radical, impossível, sem introspecção extensa solitária. A maioria das pessoas é essencialmente estranha para si mesma. Vive reativamente respondendo a estímulos externos sem compreender suas motivações profundas, padrões inconscientes, valores genuínos, propósito autêntico. Mas o solitário, através de tempo massivo em reflexão honesta, não distraída, desenvolve autoconhecimento tão profundo que compreende precisamente porque pensa o que pensa, sente o que sente, deseja o que deseja, age como age. Este autoconhecimento profundo não é autoabsorção narcisista egoísta. É fundamento necessário para a vida autêntica, intencional, deliberada. O poder único do solitário, que a sociedade não compreende nem valoriza adequadamente, é o que podemos chamar de força psicológica concentrada, a capacidade de manter foco intenso sustentado, disciplina férrea inabalável, determinação inquebrantável independente de apoio social, encorajamento externo, validação constante.
A maioria das pessoas depende criticamente de motivação externa para sustentar esforço, encorajamento de amigos, reconhecimento social, validação de autoridades, aprovação de grupos. Quando esse suporte externo está ausente, sua motivação colapsa rapidamente porque não desenvolveram suficiente automotivação interna independente. Mas o solitário, acostumado a perseguir objetivos em isolamento sem cheerleaders externos, desenvolve automotivação extraordinariamente robusta, completamente independente de validação social. Esta é vantagem competitiva massiva, raramente reconhecida. Enquanto outros precisam de ambiente de suporte constante para sustentar esforço, o solitário pode persistir indefinidamente, baseado puramente em combustível interno renovável infinitamente. Esta força psicológica concentrada permite ao solitário realizar feitos extraordinários que parecem impossíveis para outros. Trabalhar em projeto importante por anos sem reconhecimento externo, desenvolver habilidade complexa através de prática solitária disciplinada, manter fé em visão quando todos ao redor são céticos, persistir através de fracassos repetidos sem sistema de suporte externo encorajador. Não porque o solitário seja sobre-humano, mas porque desenvolveu músculos psicológicos de autodisciplina, automotivação, autopersistência, que a maioria atrofiou através de dependência excessiva de suporte externo. O segundo poder único é clareza de percepção não contaminada. A capacidade de perceber realidade objetivamente, sem distorção, causada por pressão social, pensamento grupal, conformidade automática. Quando você está constantemente imerso em ambientes sociais, suas percepções são inevitavelmente influenciadas por opiniões majoritárias, normas grupais, expectativas coletivas, frequentemente sem seu reconhecimento consciente. Mas quando você passa tempo significativo em solidão, suas percepções se clarificam porque não estão sendo constantemente filtradas através de lente social distorcida. Você pode ver verdades que grupos negam coletivamente, reconhecer padrões que mentalidade de rebanho obscurece, questionar suposições que todos aceitam sem examinar criticamente. Esta clareza perceptiva não contaminada, frequentemente, coloca o solitário em conflito com o consenso social porque ele vê e fala verdades que grupos preferem ignorar confortavelmente. A sociedade moderna não apenas mal compreende o arquétipo do solitário, ela ativamente o teme e tenta suprimi-lo sistematicamente através de patologização psicológica, pressão social intensa, estigmatização cultural persistente. Por quê? Porque o solitário representa a ameaça fundamental para estruturas sociais baseadas em conformidade, controle através de pressão de pares, dependência de validação externa. Quando alguém demonstra que pode prosperar completamente, sem necessitar aprovação social constante, sem depender de validação externa, sem conformar-se a normas culturais, essa pessoa expõe como frágeis e arbitrárias essas estruturas de controle social realmente são. Não é coincidência que regimes totalitários sempre visam primeiro os pensadores independentes solitários, os não conformistas que não dependem de grupo. Eles representam maior ameaça porque não podem ser controlados através de pressão social, chantagem emocional coletiva, ameaças de ostracismo que funcionam perfeitamente para indivíduos dependentes de validação grupal. O solitário, que genuinamente não precisa de aprovação externa, é essencialmente incontrolável através de meios sociais convencionais. Então, a sociedade desenvolve narrativas culturais deslegitimizando a solidão escolhida. Humanos são animais sociais. Precisamos de conexão constante. Solidão causa depressão. Isolamento é patológico. Você não pode ser feliz sozinho. Algo está errado com você se prefere solidão.
Estas narrativas contêm verdades parciais, distorcidas, servindo agenda de conformidade social. É verdade que humanos precisam de alguma conexão social, mas não é verdade que precisam de conexão constante ou que solidão é inerentemente patológica. De fato, pesquisas psicológicas demonstram claramente que indivíduos com alta preferência por solidão, não confundir com isolamento forçado por circunstâncias, frequentemente demonstram saúde psicológica superior, criatividade elevada, satisfação de vida aumentada, comparado com aqueles dependentes de interação social constante. Mas estas pesquisas são amplamente ignoradas porque contradizem narrativa cultural dominante que serve interesses de controle social através de conformidade grupal. O solitário, que compreende estas dinâmicas, não permite que pressões sociais culturais o convençam de que algo está psicologicamente errado com sua natureza essencial autêntica. Ele reconhece tentativas de patologização como o que realmente são: mecanismos de controle social tentando forçar conformidade através de vergonha, medo, invalidação psicológica sistemática. Se você reconhece o arquétipo do solitário em si mesmo, se você sempre se sentiu mais energizado sozinho que em grupos, mais criativo em solidão que em ambientes sociais, mais autêntico quando não está performando para audiências, então você tem escolha crucial a fazer conscientemente. Você pode tentar suprimir sua natureza essencial para conformar-se a expectativas sociais culturais, ou pode abraçar autenticamente seu arquétipo, desenvolvendo seus poderes únicos completamente sem desculpas. Tentar suprimir sua natureza de solitário para conformar-se socialmente resultará inevitavelmente em inautenticidade crônica, exaustão psicológica persistente, criatividade sufocada sistematicamente, potencial não realizado tragicamente. Você pode conseguir passar como extrovertido socialmente ativo, mas o custo psicológico será imenso, devastador. Depressão por viver inautenticamente, ansiedade por manter máscaras constantemente, ressentimento por trair sua natureza essencial. Alternativamente, você pode abraçar conscientemente seu arquétipo de solitário, estruturando sua vida deliberadamente para honrar suas necessidades autênticas. Carreira que permite trabalho independente solitário, escritor, programador, pesquisador, artista, empreendedor solo, ambiente de vida que prioriza privacidade e solidão, não apartamento compartilhado barulhento, relacionamentos que respeitam suas necessidades de tempo sozinho extenso, parceiro que compreende, não se ofende, práticas diárias que nutrem seu mundo interno, meditação, leitura profunda, caminhadas solitárias, escrita reflexiva. Esta não é evasão da vida. É estruturação intencional da vida alinhada com sua natureza arquetípica autêntica. Aqui está sua prática transformadora imediata. Se você é o arquétipo do solitário, durante próximos 30 dias, dedique mínimo 2 horas diárias à solidão sagrada intencional. Tempo completamente sozinho, sem distrações digitais, sem interrupções sociais, sem consumo de conteúdo, apenas você com seus pensamentos, sua criatividade, sua reflexão profunda. Use este tempo para escrever livremente, sem censura, explorando seus pensamentos mais profundos, honestos. Meditar contemplando questões existenciais importantes. Criar algo expressando sua visão única, autêntica. Caminhar refletindo sobre sua vida, direção, propósito. Após 30 dias de prática disciplinada, você experimentará clareza mental aumentada dramaticamente, criatividade florescendo naturalmente, autoconhecimento aprofundado significativamente, força psicológica fortalecida substancialmente. O caminho do solitário não é para todos, e isso é perfeitamente aceitável, natural, esperado. Nem todos são arquetipalmente solitários.
Muitas pessoas genuinamente prosperam através de interação social constante, energia grupal, validação externa. E isso é igualmente válido, autêntico, para sua natureza essencial diferente. O erro catastrófico que a sociedade comete é tentar forçar todos a conformarem-se a um modelo único de funcionamento psicológico saudável. Tipicamente, o modelo extrovertido socialmente ativo, porque serve interesses de controle social, conformidade cultural. Esta abordagem de tamanho único danifica tanto extrovertidos genuínos, forçados a questionar sua natureza social, quanto introvertidos solitários, forçados a suprimir sua natureza reflexiva. A saúde psicológica genuína não vem de conformar-se a modelo externo arbitrário. Vem de compreender sua natureza arquetípica autêntica, honrando-a completamente, estruturando sua vida deliberadamente alinhada com ela. Se você é genuinamente o arquétipo do solitário, então sua tarefa sagrada, não negociável, é desenvolver completamente os poderes únicos, extraordinários que este arquétipo oferece. Força psicológica concentrada independente, criatividade profunda, alimentada por solidão, autoconhecimento radical impossível, sem introspecção extensa, independência psicológica libertadora, clareza perceptiva não contaminada por pressão grupal. Estes poderes não são deficiências disfarçadas, são superpoderes genuínos, extraordinários, que a sociedade não valoriza adequadamente porque teme-os fundamentalmente. Quando você desenvolve estes poderes completamente sem desculpas, você se torna força formidável, imparável, incapaz de ser controlado através de pressão social, impossível de ser manipulado através de chantagem emocional coletiva, imune a tentativas de conformidade forçada através de ostracismo ameaçado. Você se torna verdadeiramente livre psicologicamente. Não a pseudo-liberdade de fazer o que você quer superficialmente, mas a liberdade profunda de ser quem você é, autenticamente, sem necessitar permissão, validação, aprovação de ninguém externamente. Esta liberdade psicológica radical é o presente supremo do arquétipo do solitário para aqueles corajosos suficientes para abraçá-lo completamente sem vergonha, desculpas, conformidade forçada. Você chegou ao ponto de decisão crucial, onde conhecimento deve transformar-se em ação deliberada, ou permanecerá como informação interessante, sem poder transformador real, aplicado efetivamente. Se você reconheceu o arquétipo do solitário em si mesmo, através desta exploração profunda, então você tem responsabilidade sagrada de honrar essa natureza essencial, estruturando sua vida deliberadamente alinhada com ela, em vez de traí-la, conformando-se a expectativas sociais externas. Comece hoje mesmo implementando mudanças específicas práticas. Primeiro, estabeleça limites claros, firmes com pessoas que não respeitam suas necessidades de solidão. Não é egoísmo, é autocuidado necessário não negociável. Segundo, estruture seu ambiente físico, priorizando espaços privados silenciosos, conducentes a trabalho profundo, reflexão criativa. Seu ambiente externo deve apoiar sua natureza interna. Terceiro, escolha a carreira que permite trabalho independente e solitário ou negocie arranjos de trabalho que minimizam interação social drenante, desnecessária. 8 horas diárias em ambiente social barulhento é tortura para solitário genuíno. Quarto, cultive relacionamentos seletivos profundos com poucos indivíduos que compreendem, respeitam sua natureza, em vez de conexões superficiais, numerosas com muitos. Qualidade sobre quantidade sempre. Quinto, pratique solidão sagrada, disciplinadamente, diariamente, sem culpa, sem desculpas, sem permitir que outros te convençam que algo está errado contigo. Sua necessidade de solidão é válida, legítima, saudável para sua natureza arquetípica. Lembre-se sempre,
A força psicológica extraordinária do solitário não vem de rejeição de humanidade ou superioridade arrogante sobre outros. Vem de compreensão profunda de que seu caminho autêntico, único, requer solidão disciplinada para florescer completamente. E você tem coragem de honrar essa verdade sem conformar-se a pressões externas. Você não está sozinho em ser solitário. Há milhões ao redor do mundo que compartilham este arquétipo, mas foram condicionados a suprimi-lo, envergonhar-se dele, patologizá-lo. Ao abraçar seu arquétipo publicamente sem vergonha, você dá permissão para outros fazerem o mesmo, criando lentamente espaço cultural para a diversidade genuína de tipos psicológicos em vez de conformidade forçada a modelo único. Esta é sua contribuição importante. Viver autenticamente como solitário demonstra que caminhos alternativos para a realização psicológica existem validamente, legitimamente, poderosamente. Siga este canal. Sabiamente saiba para mais explorações profundas de arquétipos psicológicos, padrões inconscientes, caminhos autênticos para a individuação completa, baseados em sabedoria de Jung, Freud, Nietzsche e outros mestres profundos. Compartilhe este vídeo com alguém que você suspeita ser solitário arquetípico, lutando contra pressões sociais para conformar-se inautenticamente. Escreva nos comentários se você reconhece o arquétipo do solitário em si mesmo e como isso se manifesta em sua vida especificamente. Seu testemunho honesto pode validar outros solitários, questionando se algo está errado com eles fundamentalmente. Lembre-se sempre da verdade libertadora central. Sua necessidade de solidão não é patologia psicológica nem deficiência social. É natureza arquetípica autêntica, contendo poderes únicos extraordinários, que só podem ser desenvolvidos completamente através de solidão disciplinada, honrada sem vergonha, desculpas, conformidade forçada, externamente imposta culturalmente. Abrace sua natureza de solitário completamente e observe como sua força psicológica, criatividade profunda, autoconhecimento radical, independência libertadora florescem magnificamente, transformando sua vida completamente, irreversivelmente, poderosamente, autenticamente, finalmente, verdadeiramente.